8h23 em Campos, já voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no streaming, no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado para podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, então você pode acompanhar aí na melhor hora do dia ou até mesmo ao vivo, é claro, agora também pelo seu rádio. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Hoje o programa tem o convidado Paulo Irano. Prazer de receber aqui mais uma vez, doutor Paulo Irano, conversando conosco sobre a saúde de Campos e anunciando aí as novidades. E anunciou também no bloco, logo no começo do programa, de que o Hospital HGG está com a obra em andamento e muito rápido, um ritmo muito acelerado e que muito rápido será entregue à população. Doutor Paulo, dá para especificar esse muito rápido em data precisa? Obra a gente sabe que é obra, né? Você chega num dia, termina de um jeito, no outro dia você tem um outro problema. Mas dá para determinar pelo menos uma previsão aproximada de quando será entregue esse hospital? Veja só, em princípio a programação, só para lembrar, o Hospital Geral de Guarulhos, ele ainda se encontra numa condição extremamente precária de estrutura, né? Todos já têm conhecimento das chuvas, né? Dos telhados que estão, né, em péssimas condições, e a estrutura que encontramos já fechada, ambulatório fechado, várias unidades intra-hospitalares desativadas, enfim, todos têm esse conhecimento. Então, há uma programação dentro dos próximos 2 anos, no máximo 2 anos e meio, a gente pretende estar com um novo hospital ampliado, né, com mais de 153 leitos disponíveis na nossa população. Então, um aumento significativo. E há uma projeção cronológica de que em 2 anos e meio nós teremos esse hospital pronto. Bom, a primeira fase do novo HGG, ele está sendo construído utilizando uma fase que já tinha sido levantada, que é aquela estrutura em frente ali ao hospital, que é uma estrutura metálica, em que nós já avançamos muito ali. É isso que eu disse. Quando eu digo que está numa forma acelerada, é que nós tivemos a necessidade, por força do atendimento, não pudemos fechar o hospital para fazer a obra. Então, vai ter que ser uma obra em blocos, progressiva. E o primeiro bloco de obras é o primeiro bloco inicial ali na frente do hospital, no qual nós estamos fazendo o novo pronto-socorro do hospital. Então, essa estrutura ela já está totalmente coberta. Olha só, isso em pouquíssimo tempo, eu diria, né? Nesses primeiro mês aí, a gente está já com todo o piso estruturado, né? Já começamos, então ele já está coberto e já está com a base. E na base já começamos a levantar as paredes, que já está bem avançada toda a estrutura interna, né? Caminhando já para aquela obra bruta, eu diria, né? Do entijolamento, da separação das salas. Isso tudo está avançado em muito pouco tempo. E eu tenho certeza que a nossa programação cronológica seria para abril, esta primeira fase, no mês de abril, quer dizer, no primeiro quadrimestre agora de 2022, mas pela evolução, pela rapidez com que essa obra está avançando, né, nós temos certeza de que antes de abril talvez a gente já esteja entregando esta primeira fase, que seria o pronto-socorro. Isso vai dar uma condição muito melhor, né, de assistência à população, principalmente a nossa querida população de Guarulhos, que hoje, né, ela eu diria, é gigantesca em relação à cidade, né, e eu tenho certeza que neste primeiro quadrimestre nós estaremos com essa fase 1, a primeira fase, já entregue à nossa população e dando uma condição muito melhor de atendimento a todas as pessoas que procurarem
o Hospital Geral de Guarulhos. Então, talvez eu não tenho data certa, até porque, como você mesmo disse, a obra a gente depende, né, da sazonalidade e tudo. Mas como ali foi feita a cobertura, né, logo, então a cobertura permite que, mesmo com a chuva lá fora, a gente consiga tocar a obra interna. Esse é o grande segredo, né, de que está avançando, mesmo com essa chuvarada toda, a obra está avançando muito rapidamente. A gente fica muito feliz com isso, esperançoso, né, de que muito rapidamente a gente consiga colocar já em atividade essa primeira fase do hospital. Doutor Paulo, vou fazer igual ao Nogueira e vou voltar um pouquinho aí, voltar a falar um pouco sobre pandemia, que é um assunto que infelizmente não se esgota. Queria muito que isso se esgotasse, que a gente não falasse mais disso, fosse só passado, mas o senhor pontuou na entrevista em relação ao carnaval, que o prefeito já colocou aí a questão da restrição. Eu queria que o senhor fizesse, como médico, um apanhado regional. Adianta alguma coisa Campos não ter carnaval, mas se as cidades do entorno o fizerem, como São Francisco, São João da Barra, que tem tradição de receber muitos campistas no litoral, ou o senhor acha que deveria ter uma ação, inclusive, integrada nesse sentido, já que a própria capital do Rio já proibiu o carnaval de rua neste ano? Perfeito. Excelente pergunta, excelente colocação, Arnaldo. Tudo que você faz, quando você atinge de uma forma macro, uma região, por exemplo, então tudo que for feito regionalmente, ele tem melhor resultado. Não há nenhuma dúvida. Quando falamos de uma pandemia, que é uma doença infecciosa, transmissível, contagiante, se você está falando de uma região, e por que o nome pandemia, né? Porque ela atingiu o mundo todo. E por que atingiu? Pela circulação das pessoas, né? Hoje a pessoa está lá, né, a milhares e milhares de quilômetros distante, contamina e chega aqui. Por que essa Ômicron que surgiu lá na África, de repente, está já aqui no Brasil? Pelo movimento das pessoas, né? Por isso as restrições dos aeroportos, né? A exigência do passaporte da vacina, de um teste feito 24 horas antes. Então, a gente pode transportar esta concepção para a nossa região. É lógico que se uma cidade, seja qual for das nossas aqui, da região, fizer medidas restritivas, a população seguir rigorosamente essas medidas, e ao lado não fazê-lo, lógico que as pessoas que ali estão serão contaminadas e vão transmitir, logicamente, para a cidade vizinha. Então, isso é lógico. Então, toda ação, mas eu acho que hoje, né, a gente tem sempre, para vocês entenderem, existe, né, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, existe o Conselho Regional, né, da CIB, que a gente chama, Comissão Intergestores Bipartite, que a gente chama quando você congrega todos os secretários municipais do Estado. E nós temos o regional, que congrega a região norte. Então, todos os secretários da nossa região estão cientes disso. E eu tenho absoluta certeza que eles também estão conduzindo, né, o parecer técnico bastante consciente, porque há uma informação permanente na vigilância em saúde do Estado para os municípios. E são regras comuns. Então, quem fugir das regras, ele é que estará fora dessa condução. Por isso que quando a gente chama a atenção e clama com que os dirigentes sigam as recomendações técnico-científicas, não é à toa, é porque a gente tenta seguir uma linha, né? Então, esta linha, a gente tenta ser o mais coerente e o mais científico possível, seguindo, logicamente, uns têm uma percepção, uma visão diferente, às vezes, em algumas coisas, mas a percepção geral, ela não é só daqui, ela é mundial. Existe hoje uma interferência da Organização Mundial de Saúde que faz essa análise em nível global do que está acontecendo e acena, olha, Brasil, cuidado. Aqui na Europa a coisa já aconteceu, a onda já está instalada, a Ômicron é altamente transmissível, não se sabia ainda da patogenicidade dela, da agressividade dela, do quanto ela causa de dano. Mas hoje a gente já sabe.
que ela causa menos dano, porque já é a variante predominante em muitos países da Europa, muitos países já decretaram lockdown mesmo lá, e lá quando decreta mesmo, né? Muitos países lá já voltaram a usar máscaras, os próprios Estados Unidos está apavorado de novo, já estão de novo com restrições, já estão de novo, né, obrigando o uso de máscaras, exigindo o passaporte de vacinação para você entrar num restaurante. A França está em polvorosa, causando um problema extremo lá, né, de político, inclusive, porque vem as determinações, o presidente se manifesta, a extrema-direita acha uma coisa, a extrema-esquerda acha outra. Lá eles evocam muito a questão da liberdade das pessoas e a exigência do passaporte não deve ser feita. Enfim, fica essa briga, né? E às vezes as pessoas esquecem da ciência. Principalmente o radicalismo político esquece, né? A ideologia política acaba esquecendo da ciência. E aí é que dá com a cabeça, né, no poste e se traumatiza, poxa. Então é isso. Então eu penso que é importante sim, Arnaldo, que haja uma consciência do momento e que haja esse posicionamento das medidas, eu diria, restritivas no sentido de proteção. Sempre que você pensa no que proteger, né, por exemplo, lá no Rio agora, já foi proibido o carnaval de rua. São Paulo, já foi, a própria Liga lá já disse que não vai ter carnaval de rua. Por que o prefeito lá no Rio disse que pode ter o carnaval no momento? Vejam só, a gente ainda está um pouco longe. Vai depender, eu tenho certeza, do que é que vai acontecer nesses próximos dias, nas próximas semanas, neste próximo mês. Para que chegue no carnaval ele diga, não, realmente a gente pode fazer, como estamos fazendo o jogo no estádio, né, com o passaporte da vacina, com o teste antecipado, podemos fazer o sambódromo, com todos estando vacinados, com todos fazendo o teste prévio, e aí você consegue fazer esse controle. Na rua, quem que tem esse controle? Não tem esse controle. E as pessoas não se conscientizam da importância de se prevenir. Quem que vai ficar pulando o carnaval de máscara? Né? Bebendo, festando, abraçando, pulando. Não tem jeito. Agora, se você proporciona isso, é uma responsabilidade. Então, eu acho que o tempo ainda vai direcionar e o cenário do momento é que vai determinar qual o nível de flexibilização que vai ser permitido. E eu garanto aqui que o prefeito Vladimir, tanto quanto o vice-prefeito Frederico e a nossa área técnica está muito atenta. E eles, os nossos dirigentes, seguem muitas orientações científicas, né? A orientação das equipes técnicas em todos os níveis, e principalmente da saúde. É o que vem acontecendo desde o primeiro momento, do 1º de janeiro de 2021. E continua assim. Então, Arnaldo, é importante essa colocação, e aí eu clamo né, aos nossos colegas secretários da região norte, principalmente, que também sigam uma linha desta coerência das orientações técnico-científicas no sentido da orientação dessa questão do carnaval que vem aí pela frente. Só colocar um adendo aqui na pergunta do Arnaldo, se ele me permite, o doutor Paulo. O senhor fala sobre a questão de rua, realmente, de fato, carnaval, hoje, pelo que a gente consegue ver aqui, é inadmissível. Mas Campos já brecou também, não vai ter carnaval de rua. Mas os shows do Farol de Santo Tomé e Lagoa de Cima foram mantidos. Não é meio que contraditório ou não? Não é que seja contraditório. Você, quando espalha um pouco mais e ao ar livre, fica melhor, mais organizado. Isso vai depender da organização possível nesses lugares. Como eu disse, nós temos ainda um tempo. Essa programação toda, ela veio sendo construída num momento em que tínhamos a curva bem baixa do Covid e não tínhamos a influenza circulando. Hoje nós temos esta curva subindo,
o cruzamento de dois vírus que são altamente contagiantes em que tem que se rever. Eu tenho certeza, como eu disse, no momento ainda existe essa programação, mas está sendo estruturada para ver desta real possibilidade. Eu digo e afirmo mais uma vez, o prefeito vai seguir as orientações das análises técnicas e da análise da área da ciência para que a gente possa ou não, né, contemplar a nossa população com esses momentos de lazer. Desde que haja esse segmento das regras, poderá ser possível. Mas conforme a evolução nos próximos dias, nas próximas semanas, do cenário da evolução de nível de contaminação, do nível de doentes, da disponibilidade e da necessidade de leitos hospitalares de atendimento, a gente está ampliando a nossa rede de testagem, de assistência às síndromes respiratórias, síndromes gripais. Estamos evoluindo em pulverizar esses polos para que a gente possa ter, daqui a pouquinho nós vamos ter a estatística exata do índice de contaminação. Ou seja, se eu faço 100 testes, quantos desses testes deram positivo para o influenza, quantos desses testes deram positivo para o Covid, mesmo naqueles assintomáticos. E nós vamos ter um perfil, um cenário epidemiológico que vai nos permitir dizer, olha, no início de janeiro, nós tínhamos aqui 2%, 5%, 10% de contaminados. Poxa, no final de janeiro, exemplo, nós vamos ter aqui 60%, 50%. Aí é um sinal de alerta para tudo e vamos ter que bloquear isso. Como que você bloqueia a replicação viral, qualquer que seja o vírus? É interrompendo a cadeia de transmissão. Como que eu bloqueio a cadeia de transmissão? Evitando contato interpessoal, usando máscaras, estando vacinado. É isso. Né? Então, o cenário ele não muda, ele muda o momento. Né? O momento e a evolução histórica do que é que está acontecendo. Então, eu acho que a população pode ficar segura que essas orientações serão repassadas sempre que tivermos que tomar alguma decisão, o prefeito irá anunciar, né, essas novas medidas ou novas decisões, e ele tem toda a autonomia, liberdade e orientação para que tome a melhor decisão para a nossa população. Doutor Paulo, há possibilidade, a internet caiu, se o senhor falou, peço desculpa, mas há possibilidade de suspensão, então, dos shows do próprio verão, caso o cenário aponte para isso? Com absoluta certeza, não tenho dúvida. O prefeito será muito firme em relação a isso, ele tem consciência disso. Tem dúvida alguma sobre isso. Se houver uma mudança, né, desse planejamento por conta do cenário que se acenar, né, na evolução da pandemia, eu não tenho dúvida alguma que ele toma a decisão se precisar 24 horas antes. Mas ele é muito decidido. O prefeito não titubeia, não. Tá? Agora, em relação à rede municipal, né, nós passamos por um grave momento, diria que um dos piores, lá no segundo trimestre, acho que a partir de março já, né? Pegou no finalzinho do primeiro trimestre, a partir de março, ali, passando pelos piores momentos da pandemia aqui em Campos, não só em Campos, em toda a região, acho que no interior do estado do Rio de Janeiro foi o pior momento, mas, como falamos, né, estamos, acho que desde novembro, numa situação mais controlada aqui na nossa região, inclusive o bandeiramento verde, aqui no norte, noroeste, é feito pelo estado. Num momento desse, o São João da Barra, por exemplo, que desmobilizou o hospital que tinha de campanha, fechou lá o hospital de campanha, até cedeu a área para Santa Casa, aí é um outro processo. Mas, enfim, aqui em Campos houve a descentralização do CCC, ainda lá no começo, e, digamos, entre aspas, que espalhou esses leitos para outros hospitais. A rede continua preparada para que, Deus nos livre, se chegarmos a um momento de dificuldade como tivemos no final do primeiro trimestre do ano passado, a rede continua preparada para atender uma demanda grande? Esses leitos estão separados para a Covid ou esse cenário mudou? Teríamos que readequar a rede de novo caso essa onda subisse demais? O que acontece é que nós teríamos, logicamente, que refazer a rede em algumas situações, como leitos de UTI que foram desativados, porque já estava meses completamente desocupados, muitos leitos Covid de enfermaria, leitos clínicos de Covid também foram desativados, por falta mesmo de paciente. Não tinha
essa expectativa. Como o cenário hoje, apesar da alta transmissibilidade, ele tem uma menor agressividade, esta variante Ômicron, não nos foi dado ainda um sinal de alerta de necessidade de, por exemplo, é o leito mais difícil de se montar, que é o leito de terapia intensiva. Não houve ainda esse sinal de alerta. Se for necessário, num determinado momento, com certeza que nós vamos inverter esse movimento de regressão dos leitos, nós vamos ter que novamente potencializar, tal como foi feito da primeira vez. Mas, pela percepção nossa, pela nossa leitura e pelo que está acontecendo, o número de pessoas que possam evoluir para a gravidade está muito menor do que o foi em outrora. Por quê? Nós avançamos muito na imunização, né? Então, quem já está imunizado, como sempre foi dito, a vacina, ela protege dos quadros graves. Ela não impede a infecção, né? Então, muitas pessoas, e a gente está vendo isso, muitos que estão sendo contaminados, eles têm tido um quadro gripal leve. Eles têm tido sintomas leves respiratórios. Não são sintomas de gravidade, como o foi em outro momento, né? Que a pessoa começava um quadro, com 24, 48 horas, estava entrando em insuficiência respiratória, precisava ir para um leito de UTI, ser entubado e ficar no respirador. Não estamos vendo esse cenário hoje. A gente está vendo cenário de um estado virótico, respiratório, mas de sintomas superiores só. É a garganta arranhando, é uma coriza, e de repente vem uma tosse. São quadros leves, não são quadros que vêm acompanhados daquela falta de ar intensa, da oxigenação baixa, né? A queda da oximetria, nada disso. Então, isso nos deixa mais seguros. Mas se houver esta evolução da necessidade de leitos especializados de Covid, nós vamos, com certeza, reativar esses leitos que foram desativados imediatamente. E é possível fazer isso. A rede dos hospitais contratualizados, a nossa própria rede, né? Nós temos como fazer esse movimento, como foi feito da primeira vez, e temos a experiência de como fazer, diferente da primeira vez, que foi algo que caiu como uma bomba súbita e teve que sair correndo. Agora dá para se planejar um pouco mais. Deixa eu perguntar sobre a vacinação para as crianças, doutor Paulo, que o senhor já adiantou também, e nós sabemos, é seguro, é tranquilo, e a gente sabe que há anos o Brasil é um exemplo, e agora eu tenho visto muito nas redes sociais imagens desde a década de 70, de 80, relacionadas ao Zé Gotinha, essa coisa toda, que o Brasil é um exemplo para o mundo, tanto que a Pfizer, né, desde o começo, finzinho de 2020, né, encheu lá a caixa de e-mail do governo federal, né, para negociar a vacinação, porque o Brasil é um exemplo, né, no que diz respeito ao Plano Nacional de Imunização. Quanto à questão das crianças, nós já percebemos que o governo tentou enrolar ao máximo nessa linha de negacionismo, que eu não consigo achar outra palavra senão idiota, imbecil. Me perdoe a expressão mais pesada, mas eu não consigo achar outra expressão. E a gente vê aí agora a questão também do pedido para um atestado médico para vacina, aquilo tudo que o senhor já falou, o governo já recuou. Aliás, vexames que o governo poderia evitar se tivesse uma equipe realmente voltada para a saúde e não para puxar saco do presidente. Mas vamos lá. A pergunta é: o reitor do IFE, o nosso querido Jefferson Manhães, conversou conosco aqui segunda-feira e ele garantiu: no IFE, alunos, docentes, servidores em geral e visitantes vão ter que apresentar o passaporte da vacina, senão não entra. Na rede pública municipal de educação, qual a orientação que o senhor, que o gabinete passa, né, para o secretário Marcelo Feres? É de cobrar também
esse passaporte da imunização? Como a nossa rede pública de educação, né, a Secretaria de Educação, trabalha com a educação básica, a maioria dos nossos alunos estão nessa faixa etária, né, até os 12 anos. Então, essa vacinação das crianças, uma vez agora avançando, nós vamos ter que fazer essa possibilidade de imunização das nossas crianças, e como a gente já falou, a sociedade brasileira, ela vê a vacinação, a imunização com bons olhos. Ela já está acostumada a vacinar e acredita na imunização. Isso é muito importante, né? O negacionismo da sociedade como um todo é mínimo. Mudou nesse cenário por conta dos dirigentes maiores, como o presidente que nega a vacina, né, e continua dando um mau exemplo, infelizmente. Mas a maioria da sociedade aceita. Então, a partir do momento que houver a disponibilidade dessas vacinas, que devem começar a chegar agora, né, talvez aí dentro dos próximos 10 dias, e vão chegar... primeiro, no país todo vai chegar um lote de 1.200.000 doses, então, conforme essa disponibilidade, com certeza nós vamos criar mecanismos de imunização de toda a nossa rede de educação. Consequentemente, vai haver, logicamente, né, esta recomendação a que a nossa rede faça esse movimento de conscientização, porque não podemos obrigar, na verdade, mas podemos criar esses mecanismos, como isso está sendo feito, a gente já comentou aqui, no mundo todo, né? A obrigatoriedade, outros não obrigam, quem obriga tem vamos dizer, os que são contra essa obrigação, mas existem esses mecanismos. O surgimento do passaporte de vacina foi exatamente para poder forçar. Bom, você tem o direito de não se vacinar, agora você, para entrar neste lugar, naquele lugar, você precisa apresentar o seu passaporte. Então, a pessoa se restringe. Então não vou naquele lugar. Direito dele também, né? Vivemos num país democrático em que existe a liberdade do ir e vir e de fazer aquilo que está dentro da lei, dentro das regras, né? Então, é a mesma coisa. Em relação à vacinação, eu acho que nós vamos avançar a partir do momento que você tem a possibilidade de imunizar as crianças, e essa história que já caiu por terra de haver a necessidade da receita, isso já caiu, graças a Deus, era realmente algo que, eu diria mesmo, como você disse, uma idiotice, uma determinação dessa, que não cabe de forma alguma. A partir do momento que você tem a possibilidade de vacinar, e de que recebemos essas vacinas para as crianças, porque ela é uma dose menor, né? Tem que ser uma formulação diferente da que é do adulto, não é simplesmente diminuir 0,3 para 0,2, não. Até porque é a Pfizer que vai ser aplicada, né? A Pfizer que está liberada hoje, que já tem um estudo científico que comprova a segurança, né, e a efetividade desta vacina. Então, a Pfizer é a única que nós temos hoje disponível para que se faça no público infantil, e então é uma dose menor do que essa, na própria formulação de miligramas, né, micrograma lá que tem que ter, de unidades, eu diria. Então, tem que esperar chegar, e aí a gente começa essa imunização. Uma vez fazendo a imunização, a recomendação será essa. Por quê? Aquela criança que não está vacinada é a mesma coisa do adulto, gente. Se eu tenho uma que não está vacinada, ela vai ser contaminada. E aí acaba contaminando as outras crianças. Digo mais uma vez, a vacina, ela não impede a contaminação, ela impede a evolução para a doença mais grave, né? E essa doença, graças a Deus, ela é menos agressiva nas crianças. Mas mesmo assim, nós tivemos um índice de mortalidade pelo Covid no nosso país bastante significativo, né? Então, não temos que ter dúvidas em que há uma necessidade imperativa de vacinar as crianças. E, respondendo mais uma vez a pergunta do Arnaldo, no que diz respeito à nossa Secretaria Municipal de Educação, o secretário, o
Marcelo Fez, professor Marcelo, ele também é muito consciente e segue muito as orientações técnicas, viu? Então, toda aquela orientação que emanar, né, do Departamento da Atenção Básica, do Departamento de Vigilância e Saúde e das determinações ministeriais e também da Secretaria Estadual de Saúde, eu tenho certeza que serão conduzidas, viu? Talvez essa pergunta deveria ser feita mais direcionadamente para o pessoal lá da Subsecretaria de Vigilância, como o senhor disse, Saúde, Atenção Básica, né? O Charbel Cury, enfim, o doutor Rodrigo. É uma super... Mais aprofundados, né? Sim, mas essa que eu vou fazer... Desculpa. Não é nada diferente do que eu estou aqui dizendo. Sim, mas... Troca ideia permanentemente, a gente está ligado, não só aqui, como eu disse, em nível estadual, no cenário estadual, não, sim. E mundial. Exatamente, não, e o senhor, claro, evidente, é o secretário de saúde do município, onde, né, concentra toda a responsabilidade também. Mas só mais uma perguntinha aqui para fechar da minha parte, meu caro Paulo Irano. O Rio de Janeiro divulgou ontem um calendário para vacinação das crianças. O senhor tem alguma ideia de Campos, né? Porque a gente sabe, depende do governo, depende de enviar as vacinas. Aí o senhor falou, a vacina, ela é uma vacina especial para as crianças, evidentemente, né? A gente está acompanhando tudo isso. Agora, tem uma ideia mais ou menos de quando pode começar? Porque aqui eu tenho até no Rio a vacinação para 11 anos, só rapidamente aqui, começa a previsão para o dia 17 de janeiro. Porque a previsão da chegada é após o dia 10 de janeiro. Né? Então, como já existe uma logística bem montada, né, no decorrer da pandemia, da chegada e imediata transferência para os estados, como eu disse, vai chegar um lote de 1 milhão, me parece 1 milhão e 250 mil doses, que deverá ser distribuída para o país todo. Então, é um número não tão significativo. A aquisição chega a 3 milhões e meio, 4 milhões de doses que foram adquiridas nesse primeiro bloco pelo Ministério da Saúde. Então, essa distribuição e a logística de aplicação no município, ela vai depender, como eu disse, do número de doses que nós vamos receber. Nós ainda não temos esse dado. E vai haver uma orientação, com certeza ministerial, de imunização como foi no início, quando chegou a vacina inicialmente. Primeiro a quem? Os idosos com comorbidades, e assim vai ser com as crianças. As crianças, né, dos 5 aos 11 anos e 11 meses e tal, até os 12 anos quase, vai começar então com os mais idosos aí, né, mais velhos das crianças, né, da idade mais avançada. E, geralmente, priorizando comorbidades, daqueles que têm quadros neurológicos, quadros de doenças crônicas, cardiopatias, enfim, esses que deverão ser o início da prioridade. E depois vai na sequência. Doutor Paulo, eu vou voltar à pergunta anterior do Cláudio de forma direta para a gente deixar claro. A recomendação da saúde vai ser de adoção de um passaporte vacinal, de uma comprovação da vacina para as crianças de 5 a 12 anos ingressarem na rede municipal? Sim, se houver disponibilidade de vacina para todos, sim. Ou então, progressivamente. Os que já têm 11 anos já podiam ter se vacinado e não se vacinaram. Então, vamos exigir dos 11 anos. E assim, na sequência, caindo para as idades que forem vacinadas. Agora, em relação ao geral, a gente está caminhando para o final, claro que temos muitos assuntos para te falar ainda, mas em relação à cobertura vacinal da cidade hoje, qual é o cenário de campo? O cenário é muito favorável. A gente está, né, num cenário acima da média nacional. Né? A gente já está chegando aí quase que 80% de vacinados com a segunda dose. Então, isso é muito significativo. E a média nacional está em torno de 65%, 67%. Exatamente, 67%. Com a segunda. Está bem avançado, sim, mas a gente ainda continua, como eu disse, clamando para que aqueles que ainda não se vacinaram
que só tomaram a primeira, que busquem a segunda. Quem já tomou a segunda e já estiver no tempo adequado, vai tomar o reforço com a terceira dose. Certo. Não, perfeito. Isso não é à toa, viu, gente? Por que fazer a primeira, a segunda e hoje a terceira? E eu digo a vocês ainda, na previsão possível, em Israel já está acontecendo a recomendação da quarta dose. É porque a imunização, né, dessas vacinas, elas têm um estímulo antigênico, aumenta os anticorpos do organismo, mas vai chegando um tempo que esses anticorpos vão caindo. Por isso aí você vem com um novo reforço, sobe de novo e está mostrando que começa a cair lá na frente de novo, aí faz outro reforço. É por isso que tem a chamada dose, segunda dose e dose de reforço. A própria Janssen, né, que surgiu como dose única, já a recomendação que não é mais a dose única, já tem que fazer a segunda dose. E isso é o que está acontecendo. Então, creio que lá na frente a gente vai ter a quarta dose e muito provavelmente nós teremos, não sei, só a ciência, só a história vai mostrar isso, provavelmente poderemos ter, frente a esse vírus, a necessidade, como o é hoje no vírus da gripe, anualmente ter que fazer a vacina. Não duvido nada que isso possa acontecer. Eu perguntei aqui ao doutor Nélio Artiles como e quando decretar o fim de uma pandemia. Ele falou, claro, dos termos técnicos que eu não lembro, mas é realmente muito difícil. A pandemia, ela não tem um fim, chegou ao fim hoje, acabou virando, não, ela vai diminuindo, vai sendo controlada, né? E a partir daí começa-se a... Tem um detalhe nesse aspecto, nessa interpretação dessa pergunta e desse posicionamento, no que diz quando fala assim, pandemia. Pandemia é uma epidemia que pega o mundo todo. Povos diferentes, povos de alto poder aquisitivo, de uma condição socioeconômica cultural privilegiada, até os povos menos favorecidos, de índice, né, socioeconômico cultural pouco desenvolvidos. Esta população menos favorecida, Cláudio, elas têm uma dificuldade no acesso aos sistemas de saúde, com dificuldade no acesso às vacinas. Vamos relembrar aí o início. Quais foram os povos que primeiramente foram vacinados? Os povos ricos. E tem recursos que compraram as vacinas todas, a produção toda, então começou a imunizar primeiro os Estados Unidos, comprou tudo, a Europa comprou, né? São países ricos, a Alemanha. Só que eles chegaram num limite em que o negacionismo da vacina acabou dominando e eles estão hoje num índice de vacinação menor que o Brasil. E começamos depois. Por quê? Porque a população aderiu e tivemos disponibilidade. Por que países do continente africano, elas têm uma menor imunização? Aí é que vão surgir muitas variantes, porque o vírus continua replicando, continua circulando. Você só consegue acabar com a pandemia quando você vacinar o mundo todo. Quando é que esses povos, menor poder aquisitivo, menor desenvolvimento socioeconômico, cultural, terão acesso às vacinas? Em escala. Tem vacina para todo o povo. Eles não têm condições. Então, os países ricos, com maior poder aquisitivo, deveriam olhar isso. Deveriam, para que protegessem, inclusive, a si mesmo, investir nisso. Né? Fazer essa doação em escala. A Organização Mundial de Saúde tenta fazer isso. Pega ali, tanto que distribuiu até para o Brasil. Só que não é no volume, na quantidade necessária para você imunizar um povo inteiro. Populações, por exemplo, o continente africano tem uma população fabulosa, né? Milhões e milhões e milhões de pessoas. Chega a bilhão na Ásia. Né? Tem povos pobres que não têm condições. Né? Mas a gente fala na China. A China é essa grande potência, mas muito do povo chinês vive alijado desse desenvolvimento todo. Lá tem bilhões de pessoas muito pobres, que muitas não têm acesso. Então, até você conseguir imunizar, e o único caminho de você bloquear uma pandemia de forma completa é quando você tiver
mundo todo imunizado, uma vez que a pandemia é uma contaminação mundial. Então tem esse aspecto, que é um aspecto que tem que ser refletido pelos grandes dirigentes, de forma que possam ter este olhar para os povos menos favorecidos e fornecer essa vacina para eles como doação, para que eles possam ser vacinados, consequentemente a gente bloquear essa replicação, consequentemente bloquear o surgimento de novas cepas que são cada vez diferentes uma da outra. Amigo, muito obrigado mesmo pela entrevista de hoje, e espero que estejamos aí em breve anunciando esse fim dessa pandemia. Vamos torcer, claro e evidente, mas enquanto não, vamos cumprir todas as regras, todo o protocolo que o senhor repetiu aqui, que a gente fala todo dia incansavelmente. Não vamos cansar, isso não nos cansa. Ajudar a salvar vidas não cansa a ninguém. Então, principalmente a nós aqui, claro, do Grupo Folha da Manhã, que eu posso falar, né, trabalhamos nessa linha lógica de raciocínio, no mínimo inteligente. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos. Que o senhor tenha aí um bom dia e aproveitar para desejar ainda um feliz ano novo para o senhor. Obrigado. Vai na paz aí, doutor. Sim, pois não. Fala, Arnaldo, né? Arnaldo? Posso me despeço então? Fica à vontade, Arnaldo. Arnaldo, acho. Arnaldo Neto, agradeço aí o Cláudio Nogueira, agradeço ao Grupo Folha por essa entrevista. Espero que possamos ter esclarecido muitos dados aí, muitos questionamentos, né? Mas é isso, Cláudio. A gente tem que continuar com o lema da prevenção, o lema da vacinação, dos cuidados, do distanciamento. Cuidem-se, por favor, cuidem-se, porque esta pandemia ela não é, né, nada leve, ela é pesada mesmo, já temos esse histórico todo. Cada vez que surge uma novidade, a gente não sabe o que vai acontecer o amanhã, só com o tempo, no decorrer do tempo, é que a gente vai entendendo melhor o comportamento, né, do vírus, o comportamento das pessoas. É todo um processo conjugado que depende da individualidade de cada pessoa, da imunidade de cada pessoa, do estado de saúde de cada pessoa, das suas comorbidades, de estar vacinado, de ter respondido à imunização, né? Mas não há dúvida que, se todos se cuidarem, nós vamos conseguir passar por mais este momento crítico da pandemia, nós vamos conseguir passar por esse momento crítico da junção de duas situações, que é a circulação do vírus do Covid com a circulação do vírus da influenza. E quando elas conjugadas, a gente não sabe exatamente o resultado. A gente está vendo pessoas jovens ainda, sem nenhuma doença prévia, sendo acometido pelos dois vírus e muitas vezes apresentando quadros inesperados. Então tem que se cuidar, tem que usar máscara, manter distanciamento social, evitar aglomerações e manter a higienização. Este é o grande lema que todos sabem, mas poucos hoje estão fazendo. A partir do momento em que foi vacinado, acha que nada mais vai acontecer. Não é verdade. Mesmo os vacinados se contaminam, passam para aqueles mais vulneráveis, lembrar dos nossos idosos em casa, dos pais, das mães, dos tios, que são geralmente o grupo mais vulnerável nas complicações e na exposição, e aquele jovem que está cheio de saúde, que já está vacinado, ele está com uma liberdade, se empoderado da liberdade, que nada mais acontece no mundo. Não, o risco continua aí. Então, cuidem-se, por favor. Estamos num período de muitas aglomerações. Vem aí, né, já passamos aí as festas de final de ano. Temos aí, ainda pela frente, teve um ano novo, agora vamos ter aí o período do carnaval, todo mundo de férias, né? Então, há essa circulação, mas poupem-se, cuidem-se. Eu acho que esse é o grande recado que nós devemos dar. Então, agradeço muito a vocês a oportunidade de esclarecer a nossa população e clamar à nossa população, mais uma vez, vacinem-se, por favor, e tomem os cuidados que vocês já sabem quais são.
mas usem a máscara. Um abraço a todos aí, um bom dia, que Deus nos proteja a todos e que tenhamos um ano mais ameno, com mais saúde, com mais paz no coração de todo mundo. Muito obrigado aí. Muito obrigado, doutor Paulo, pela entrevista. Também desejar um feliz ano novo. Pedir desculpa ao senhor, pedir desculpa aos ouvintes pelos problemas de conexão, mas isso acaba fugindo um pouquinho do nosso controle, né? Mas, no mais, acho que são informações extremamente necessárias e, como o senhor falou, né? Acho que o mais importante é todo mundo ter consciência disso, que o cenário pode mudar a qualquer momento, inclusive com algumas restrições podendo voltar e infelizmente, isso foge do desejo de quem está, no caso do senhor, à frente da Secretaria de Saúde. É realmente o cenário que vai apontar para isso, né? A curva epidemiológica que vai mostrar esse cenário e a gente se coloca aqui à disposição, em nome do Grupo Folha, como a Nogueira sempre fala, para você estar informando também a população qualquer mudança que o município venha adotar. Torcemos para que não precise, né? Deixar bem claro isso, a nossa torcida é que não precise de nenhuma mudança para que tenhamos mais restrições. Mas, se infelizmente isso vier a acontecer, estaremos aqui também de portas abertas para que a gente possa conversar mais uma vez e esclarecer essa situação da população. Agradeço e não dispenso, não. Vamos voltar a falar com certeza. Tá bom, amigo. Um abraço. Um abraço. Bom dia para o senhor. São 9h09. Tivemos então aí a conversa com o Dr. Paulo Irano, secretário de Saúde e também presidente da Fundação de Saúde de Campos. Meu caro Arnaldo Neto, fechamos por aqui. Vamos à luta. Amanhã de volta às 7h. Muito obrigado também. Valeu, Nogueira. Amanhã a gente volta às 7h, se Deus nos permitir. E durante o dia a gente anuncia o entrevistado no folha1.com.br. Combinado. 9h09. Fechamos por aqui mais uma edição do Folha no Ar. Amanhã a gente volta às 7h com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.